E vamos lá de Inktober comentado. Nesse primeiro desenho, o prompt era cristal. Bom, eu tentei fazer o óbvio, né? Um cristal, uma mão segurando uma correntinha de cristal. E para isso eu utilizei uma caneta pico de pena. E o papel que eu escolhi, que foi o papel que eu escolhi para fazer todos esses desenhos do Inktober, não deu muito certo com a caneta, com esse tipo de caneta, porque era um papel muito fino e aí a tinta criava esses borrões, porque o papel absorvia muito a tinta diretamente do bico e criava esses borrões, fazendo com que você tivesse que se virar com o que tivesse acontecido ali. Então já nessa arte, por exemplo, no final dela eu já comecei a usar a caneta. E acredito que daqui em diante o meu modus operandi foi mais ou menos esse. Foi com o lápis a princípio e por fim a caneta. Para isso eu usava a caneta Micron, sempre entre as 0,5 a 0,3, tentando manter entre essas duas. Eu tinha 0,05, aquela mais fininha, mas sempre o bico dessas canetas acaba ruindo muito fácil, então já não está mais utilizável. E eu ainda não comprei outra, então tem que usar a que tem. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse tipo de desenho é justamente o ponto da caneta da bico de pena, né? Você tem que viver com o erro que você faz e contorná-lo. Então é mais ou menos eis o erro, eis a consequência, né? O que você vai fazer com o erro que você fez? O lápis te permite apagar, a caneta não. Por exemplo, para esse desenho do corvo, eu tinha começado de caneta e deu muito errado, deu absurdamente errado. Então eu, no meio do desenho, virei a página e comecei esse outro. Então não dava para salvar de tanto erro que tinha. O prompt desse, né, eu tentei fazer de uma maneira que fosse meio terror. Eu sou meio que atraído por essa imagem do terror, e acredito que esse tipo de desenho com a caneta e o fundo branco, sabe, a caneta nanquim, dá para você conseguir contrastes muito fortes, e talvez por isso que dê para obter essa sensação de terror nas imagens. Um pouco do meu modus operandi pro Inktober de 2021. Esse era, na verdade, o meu terceiro Inktober. E eu tentei fazer de uma maneira diferente, né? Para esse, eu fui... no mesmo dia que eu fazia os desenhos, eu acho que eu fiz uma média de 3 desenhos por dia. Ficava 3 dias sem desenhar nada. Mas... eu procurava imagens no Google, no Pinterest, que tivessem a ver com o prompt que estava dado. Eu tentei fazer de uma maneira que fosse bem óbvia o que eu estava desenhando e o que era a palavra. Não tentei, sabe, buscar muita interpretação da imagem em si, do prompt, né? Muita interpretação do prompt. Igual eu tinha feito das outras vezes, né? Das outras vezes eu tentei dar mais uma viajada, uma interpretada no que queria dizer o prompt pro leitor da obra, para que o leitor da obra também fizesse esse mesmo processo quando ele fosse ler a obra, né? Dessa vez eu fiz diferente. Eu tentei procurar o mais claro possível para que a correlação entre o prompt e o desenho fosse, né, muito, muito clara. Como, por exemplo, os telhados. Tem telhados no desenho, né? Não pode se dizer que não. E eu acho também que eu
fazer esse tipo de desafio para quem desenha, além de ser absurdamente difícil, porque você precisa manter uma rotina de desenhar todos os dias, ou de se comprometer a desenhar, a entregar todos os seus desenhos no final do mês, com aquelas palavras, tem essa dificuldade, né? E no final você evolui, você acaba evoluindo. Porque pelo meu caso, por exemplo, eu fico semanas sem desenhar. Eu gosto muito de desenhar, mas eu fico bastante tempo me culpando por não estar desenhando. Mas quando eu tomo o desafio de fazer o Inktober, o preço que se paga é esse preço da dificuldade da rotina, mas o resultado que se obtém é muito interessante. Você evolui muito nesses 30 dias de desenho. Uma coisa que eu sempre gostei de desenhar também foi o corpo humano. Eu lembro que desde pequeno, quando eu copiava muito quadrinho, eu tinha uma coleção de quadrinhos da DC, e eu copiava esses quadrinhos o dia inteiro, colocava uma folha por baixo, desenhava por cima. Fazia muito isso porque eu gostava de desenhar o corpo dos personagens. Eu achava muito interessante como que se desenhava, como que se podia transmitir as proporções do corpo humano no papel. Isso me impressiona até hoje. Então quando eu tenho, por exemplo, quando eu vou escolher um desenho que eu quero fazer, geralmente é uma pessoa, geralmente é um retrato ou um artístico, uma pose. Agora deixa eu falar um pouquinho desse. Esse desenho foi inspirado não, né? Foi copiado do Escher, do artista Escher, MC Escher. Ele fazia essas obras impossíveis. Vale a pena conferir o trabalho dele, né? São obras impossíveis de serem realizadas num plano 3D, mas que só se permite, né, serem construídas no plano artístico das duas dimensões. Então cria uma confusão visual do que está acontecendo, ou do que aconteceu ali. Eu vou confessar que teve alguns prompts que para mim foram difíceis de saber o que eu ia fazer. Esse da cobra foi um deles. Tentei, falei, cara, o que vai dar nisso daqui? O que eu vou fazer? Mas ainda naquela ideia de tentar jogar no óbvio, saiu uma cobra. E eu fiquei satisfeito com o resultado, né? De forma geral, eu diria que eu fiquei bastante satisfeito, sim, com os resultados desse Inktober, desse ano. Bom, certas vezes é necessário que você simplifique. Na verdade, sempre é necessário que você simplifique aquilo que você está vendo, para que você consiga focar só no que é necessário para o desenho, né? Por exemplo, essa arte desse restaurante era uma imagem gigantesca da frente de um restaurante com os carros estacionados, mas nem tudo era importante para o que eu queria transmitir, que era a imagem de um restaurante de beira de estrada aberto, né? Que pode significar um refúgio. Eu tentei também brincar bastante nesse Inktober, tentei brincar bastante com as mãos, porque é uma parte do corpo que é muito difícil de desenhar, e os resultados são sempre interessantes, né? Também para quem não desenha sabe que mãos, pés são difíceis, que envolve ali muita dobra, muitas articulações. É diferente de você desenhar umas pernas ou braços, por exemplo, envolve muita articulação, tem muita coisa envolvida. Aí mais um exemplo da mão, né? Eu não sei se ficou claro nesse desenho, mas eu tentei dar a impressão de uma mão de um idoso segurando a mão de uma criança, para passar a ideia da conexão. Aqui mais uma vez falando do que eu quis dizer com o terror no tipo da tinta.
no tipo do desenho, a gente consegue uma atmosfera escura, um contraste bem forte, dá essa ideia de terror. Pelo menos pra mim. Essa do remendo, eu gostei bastante do resultado. Eu acho que é um convite. Eu acho que uma cadeira é sempre um convite para se sentar e descansar. E esse do risco, né, chegamos ao fim, né? É o último do Inktober. Esse do risco eu gostei bastante, porque ele nos mostra que vale a pena. Vale a pena seguir, vale a pena subir. E, bom, era isso que eu tinha para dizer, embora eu não tenha dito quase nada. Nos vemos ano que vem, no próximo Inktober.